Abre aí essa Bíblia aí no livro de Gênesis capítulo 6, só apenas um versículo. Versículo 18. Que diz o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Amém? Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. A palavra é do Senhor, meu Deus. Ainda que seja um versículo, mas tem muitos ensinamentos para nós aqui. Ainda que seja um versículo pequeno, Deus, mas tem muito que o Senhor nos ensinar como família, no relacionamento familiar, ó Deus, para nós nessa noite. Por isso, toma em tuas mãos cada vida, cada família aqui representada, esta palavra. Deus, torna esta palavra viva, eficaz. Ó Deus, que esta palavra tenha efeito no nosso coração nesse dia. E principalmente, que ela traga mudança, que ela traga libertação, que ela traga salvação no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus sempre usou famílias no seu plano para encher a terra com a sua glória. Esse foi o plano original do Senhor e sempre foi esse o plano dele, de usar a família para encher a terra com a sua glória. Então ele criou Adão e Eva e olhou para Adão e falou: não é bom que este homem esteja só, vou lhe fazer uma auxiliadora, uma mulher que lhe seja idônea. E assim ele criou os dois à sua imagem e semelhança. Um reflexo do próprio Deus, um reflexo daquilo que ele é. Deus criou assim. E o plano original é: multipliquem, enche a terra da minha glória, refletindo a minha glória daquilo que eles foram criados, a sua imagem e semelhança. Então esse era o propósito de Deus, que todos nós, a partir de Adão e Eva, refletisse a glória dele, a sua imagem, a sua semelhança em toda a terra, em todos os nossos filhos, em todas as pessoas. Era essa a proposta de Deus, era este o plano de Deus, que toda a terra seja reflexo da sua glória. Agora, infelizmente, o pecado corrompeu este plano original. Infelizmente, a queda do homem, a queda de Adão e Eva corrompeu este plano. E aí, no lugar de uma imagem gloriosa de Deus, tanto o casal como os filhos, os descendentes, passaram a refletir uma natureza suja, uma natureza corrompida. É esta a situação da terra hoje, e era esta a situação da terra naquele tempo de Noé, nesse texto que nós acabamos de ler, quando Deus faz uma aliança com Noé, e ele fala que vai haver salvação da vida dele e a sua família. Então, na época de Noé, o tempo de Noé, a degradação era tanta, que se a gente olhar o versículo 6, do capítulo 6, ele vai falar claramente que Deus ficou com o coração ferido, com íntima dor, de olhar para a terra, de olhar para a humanidade, de olhar para o homem que ele criou estar tão corrompido. E eu fico imaginando Deus olhando para a terra nos dias de hoje. Eu fico imaginando que este versículo 6, do capítulo 6, ele ainda está machucando o coração de Deus, do jeito que está a terra hoje. Então, nesse tempo, Deus faz uma aliança com Noé e o chama aí para uma nobre missão: construir a arca da aliança para a salvação da humanidade e começando pela própria família do Noé. Uma grande missão. Deus tem compromisso com a família e Deus só precisa de uma pessoa da família para ele começar uma grande obra. Deus só precisa de um na sua casa para começar uma grande vitória, um grande milagre no seu lar, na sua casa, na sua família. Olha para a pessoa que está aí ao seu lado e diz para ela: é com você. Deus conta com você. Aliás, Ele só precisa de você. E é nesta noite, essa palavra é para você. Não é para o seu esposo, não é para a esposa, não é para, poxa, se fulano estivesse aqui. Não, Deus quer falar com você. Esta aliança, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus, nesta noite, quer fazer uma aliança com você. Com você. Através desta aliança, toda a sua casa vai ser abençoada. Então, Noé, sua esposa, seus filhos, as noras, todos entraram na arca. E aí todos os benefícios
e garantias, né, dessa aliança, do cuidado do Senhor, todos eles tiveram. Deus, nesta noite, nos convida para entrar na arca. É com você, como eu falei. Juntamente com a sua família, Deus está nos convidando para entrar na arca. E esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Eu e a minha casa entramos na arca. Nós vamos, nesta noite, entrar na arca do Senhor. E aí a gente precisa conhecer um pouco do contexto do nosso mundo. Porque se a gente olhar naquela época de Noé, a gente está ouvindo aí nos cultos essas mensagens, porque nós estamos trabalhando nessa campanha da arca. Então a gente já ouviu muito a respeito de Noé, mas olhando hoje o nosso mundo, olhando hoje o nosso contexto, como que está o nosso mundo hoje? Quantos habitantes há na Terra hoje, você imagina? Já passamos dos 7 bilhões de habitantes. Estamos em torno de 7,2 bilhões de habitantes na Terra. 28% dessa quantidade de pessoas na Terra tem menos de 15 anos. Então, o Ismael tem quanto, você falou? O Ismael está na outra faixa etária, entre 15 a 24 anos, são 15% da nossa população. 48% estão acima dos 30 até os 65 e 8% acima dos 65 anos. A cada minuto, quantas pessoas você acha que nascem hoje? Nesse tempo que nós ficamos aqui, 1 minuto. 252 pessoas nasceram. Quantas morreram? 107 pessoas morreram em 1 minuto. Praticamente o dobro, ou mais do dobro aqui nascendo do que morrendo. Isso quer dizer que a cada ano soma-se à Terra quantos milhões de pessoas? 76 milhões de pessoas soma-se à Terra a cada ano. Quando nós chegarmos lá para 2050, nós vamos ter aproximadamente 10 bilhões de pessoas na Terra. Você vai ter muito vizinho para fazer culto de cela, campanha da arca. Agora, se a gente olhar os jovens, 10% dos jovens eles estão sofrendo com alcoolismo. Eu falei que tinha em torno de 28% até menor de que 15 anos, 15% até 24%. Então daí uns 45%, você pegar adolescentes e jovens, 10% desses 45% aí já está sofrendo com alcoolismo. 40% dos jovens viciados em álcool começam a beber aos 11 anos. Possivelmente alguns já estão falando, eu fiz parte dessa estatística. Bom, eu fiz parte dessa estatística. Com 10 anos eu já comecei. Graças a Deus que Deus me alcançou. 39% dos jovens viciados em álcool, o pai era alcoólatra. Também estava dentro dessa estatística. 19% era a mãe que era alcoólatra. Após o contato com álcool, 50% dos jovens vão para maconha. E daí para outra droga. Cocaína, heroína e outras drogas. Crack. 40% dos adolescentes, que não são poucos, são muitos aqui, né, vão terminar o ensino médio e terão experimentado maconha. É os nossos filhos que estão lá. 30% da população desses 7 bilhões, acima dos 7,2 bilhões, 30% se diz cristã. 10% da população mundial crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Então, apenas 10% desses 7,2 bilhões que realmente abriu o seu coração e entendeu esta passagem quando Deus fala assim, vou fazer uma aliança com você. Apenas 10% da população é pouco, que realmente hoje entraria na arca juntamente com Noé. Apenas 10%. Se a arca fosse construída hoje, quantas famílias fariam companhia à família de Noé? Se olhar esta estatística, 10%, porque os 30% que se diz cristão
Isso envolve muitas pessoas, muitos em outras até religião, mas diz que são cristãos. Mas se olhar realmente a população que crê que somente Jesus Cristo é o Senhor, apenas 10%. Isso que entraria na arca com Noé, e se a gente olhar ao nosso redor, apenas 10% ali que conhece realmente Jesus. Apenas 10% que tem realmente uma aliança com o Senhor Jesus. Por isso que essa campanha é tão importante. Por isso que essa campanha é tão oportuna nesses dias de hoje para a gente entrar nesses lares. E Deus conta com você. Pode começar na sua casa e na sua família, e Ele quer começar com a sua vida. Bom, Noé entendeu claramente qual era o significado da arca. Para ele, para a sua casa, para a sua família. Só vão entrar realmente na arca aqueles que entenderam o significado. Só vão entrar realmente na arca aqueles que souberem, que entenderem esse plano de Deus, esse significado da arca, para eles entrarem. O dia que eu entendi isso, eu fazia parte dessa estatística, mas o dia que eu entendi o significado desta arca, de aceitar a Jesus, de ter a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, aí mudou a história da minha vida, mudou a história da minha casa e da minha família. Porque isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É um divisor de água, é uma mudança radical. É você estar caminhando nessa direção e mudar radicalmente para essa direção. Isso muda a história da sua casa, isso mudou a história da minha vida e da minha família. Graças a Deus por isso. Quando eu entendi o que é realmente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu estava com uma pessoa falando sobre Jesus e ele falava, mas eu já tenho Jesus no meu coração. E aí eu peguei alguns textos da Bíblia, passei vários textos e eu falei, você precisa entender o que é realmente ter Jesus no coração. Se você entender isso, você vai aceitá-lo de fato e de verdade, sem sombra de dúvida, sem se preocupar com quem está ao lado, sem se preocupar com familiares, com amigos, com o trabalho, mas é a primeira coisa que você vai fazer, porque isso muda a história da nossa vida e muda eternamente. Quando eu compreendi isso, eu não pensei duas vezes em abrir o meu coração e falar, Senhor Jesus, eu te convido a ser o Senhor e Salvador da minha vida. Isso mudou a história da minha vida, da minha casa e da minha família. Nós precisamos entender isso. Qual é o significado da arca de Noé? Para Noé e para sua família. Qual o significado da arca para você e para sua família? Para mim e para minha família. Bom, vamos lá. Primeira coisa, significado da arca. Era sinônimo de misericórdia e graça. A arca era sinônimo de misericórdia e graça para Noé e para sua família, e para todos aqueles que estivessem dado a devida atenção à palavra de Deus. Noé, se os outros tivessem dado ouvido à palavra que Noé estava falando, isso ia mudar a história da vida deles. Era sinônimo de misericórdia e graça. Agora, como entender isso? Como compreender o que é misericórdia e o que é graça? Para a gente compreender, uma boa maneira é a gente comparar os dois, misericórdia e graça. Misericórdia é não receber a punição que você merece. Isso é misericórdia. Você não vai receber a punição por um erro que você cometeu. Agora, a graça é você receber favor que você não merece. É você receber uma dádiva que você não merece. Para a gente compreender ainda melhor isso, é como se uma pessoa cometesse um delito e ele fosse preso e de repente veio para o juiz para ser julgado e o juiz age com misericórdia e absolve aquela pessoa, apesar de ser comprovado que ele cometeu o delito. E o juiz vai e absolve. Então isso é misericórdia, porque ele cometeu um erro. Agora, se o juiz agir com graça, ele vai não só absolver essa pessoa que cometeu esse delito, mas vai falar com ele assim, olha, você realmente deveria ficar preso, mas vai ser solto. E além do mais, eu vou te dar mais 100 mil reais para você começar a sua vida agora. Isso é graça. Agora, para a gente compreender melhor isso ainda, é a ilustração melhor que a gente tem de misericórdia e graça,
ela está disponível através de Jesus Cristo. O que nós merecemos é um julgamento de morte. Diz a Bíblia, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nosso destino é a morte. Essa é a sentença a partir do momento que Adão e Eva pecou. Essa é a nossa sentença. Então nós merecemos realmente morte, mas recebemos Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e recebemos a misericórdia de Deus. Somos libertos e a palavra de Deus diz, lá em Romanos 8:1, que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós cometemos um delito, um pecado. A sentença é a morte, mas em Cristo Jesus Ele pagou toda a dívida. Agora, a graça é o seguinte: em vez da morte, nós recebemos vida, nós recebemos salvação, nós recebemos perdão dos pecados, nós recebemos vida abundante, e nós temos uma promessa grande do Pai, de andar em ruas de ouro e mar de cristal, uma salvação eterna. E isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando as pessoas compreenderem isso, eles não vão pensar duas vezes para abrir o coração e aceitar ao Senhor Jesus. Não vai ser as coisas desse mundo, não vai ser o dia a dia desse mundo, não vai ser as ocupações desse mundo, mas eles vão priorizar Jesus na vida deles. Porque essa realmente é a salvação. Isso é misericórdia e graça. Efésios 2, versículo 3 e 5, ele fala: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A arca do Senhor Jesus é o próprio Senhor Jesus. Se você quer entrar na arca, se você quer trazer a sua família para a arca, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o seu coração e falar: Senhor, eu te aceito como esse que vai me livrar da morte, para ser o meu Senhor e Salvador. Ele vai agir com graça e misericórdia. Segunda coisa, segundo significado da arca. A arca significa obediência, é sinônimo de obediência. Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu. Olha que as circunstâncias eram totalmente adversas. Olha que a situação era totalmente adversa. Não chovia naquele lugar. E de repente Deus fala: vai chover e muito. Então era muito adversa, mas Noé obedeceu. Contra todas as evidências físicas para um dilúvio, ele não duvidou da palavra do Senhor. Ele obedeceu. A obediência de Noé trouxe benefício para sua família e toda a humanidade. A nossa obediência, ela traz benefício para a nossa casa e a nossa família. Se eu não fosse obediente à voz do Senhor naquela época, isso há 23 anos atrás, eu acho que é isso mesmo, quanto que a minha família tinha perdido? Mas pela minha obediência, a minha família foi abençoada. Então, a humanidade foi preservada do dilúvio porque Noé obedeceu. A obediência de Deus, a obediência a Deus traz benefício para todos que estão à nossa volta. Todos que estão à sua volta vai ser beneficiado. Lá na sua casa, todos vai receber esse benefício também. Lá no seu trabalho, você que era aquela pessoa fechada, murmuradora, reclamadora, de repente se converte. E as pessoas olham para: o que aconteceu com essa pessoa? Todos são beneficiados quando você abre o seu coração para o Senhor Jesus. Quando você obedece a palavra do Senhor, todos são beneficiados. Na sua casa, no seu vizinho, seu trabalho, você muda de atitude. É como eu falei, é uma mudança radical. Você está andando, vira 180 graus e começa a andar em outra direção completamente diferente daquele caminho que você estava. Então é uma mudança, e essa obediência à palavra do Senhor traz benefícios para todos. Ao contrário, a desobediência, quanto mais teimosia, quanto mais você postergar, quanto mais você resistir, quanto mais você continuar a desobedecer a palavra do Senhor, isso vai trazer prejuízos, malefícios a cada dia, a cada ano, tanto na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual, emocional, profissional, em todos os sentidos. Isso não é a mão de Deus pesando, não. Isso é a sua atitude.
Isso é você que escolheu. A palavra de Deus diz assim: eis que eu coloco diante de você hoje bênção e maldição. Escolha hoje o que você quer. Aí Josué fala assim: agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho a bênção. Então você que toma essa decisão, é você que escolhe. Escolha obedecer. Olha o prejuízo que Jonas deu àquelas pessoas que não tinha nem nada a ver com Jonas. Mas ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Senhor, vai para Nínive, Jonas. Ele pega e vai para outro lado. Dentro do barco, dentro do navio, eles começam a ter prejuízo. Tiveram que jogar a carga fora, porque a tempestade estava ali. Até que eles descobriram e Jonas se revelou. Mas todos têm prejuízos quando você é desobediente à palavra do Senhor. Você, marido, quando você é desobediente à palavra do Senhor, toda a sua família sofre. Esposa, quando você é desobediente, seus filhos sofrem demais. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, é consequência. É o que nós plantamos, é o que nós vamos colher. Então, obediência é sinônimo, a arca era sinônimo de obediência. E eu creio, eu fico imaginando os filhos de Noé. Alguns historiadores dizem que o tempo de construção da arca é 120 anos. Não tem nada comprovado assim na palavra explicitamente, mas trabalha com esse período. E eu fico imaginando, se hoje a gente fala disso, nos nossos dias de hoje, uma das coisas muito faladas na escola é bullying. Quanto que esses meninos sofreram de bullying na escola? Seu pai é um doido, você está junto com ele. Da mesma forma, os nossos filhos sofrem também na escola. Porque nós somos 10% de uma população, apenas 10%, que creem que Jesus Cristo é o Senhor. E os nossos filhos estão ali no meio, rodeado. Se tem 10, 9 está dizendo contra o que ele está falando. 9 está dizendo, você é doido. Seu pai Noé é um doido. Falando que vai chover, falando que Jesus vai voltar, falando de vida eterna. Nós temos que aproveitar e agora. Era assim que eles sofriam. Mas eu creio que eles chegavam em casa e os filhos chorando, pai, está difícil. Eles estão falando assim, assim, assado, de Noé, filho, fica firme, porque a palavra de Deus é verdade. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Fica firme, porque a palavra de Deus é salvação para a nossa casa. Fica firme, porque nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Filho, fala mais de Jesus lá na escola. Mostre sobre Jesus. É assim que os nossos filhos também têm sofrido nos dias de hoje. Não é nada diferente daquela época. Mas nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Nós temos que crer no Senhor Jesus, nós temos que crer neste Deus. Tem um vídeo, ele demora uns 3 minutos. Está falando que Deus existe. Porque tem muitas pessoas que não creem que Deus existe. Tem muitas pessoas que não acreditam na existência de um Deus. Acha que o inferno é aqui mesmo, acha que aqui acaba tudo. Mas Deus existe. E tem um vídeo que ilustra bem, uma ilustração bem legal sobre isso. Se estiver pronto aí, pode passar para a gente. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, Todo el trabajo. mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Vamos a por aquí un poquito. Hacer una limpiecita por acá y ya vamos a hacer esto. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No.
Que tenga buen Hasta día. la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Amém. Deus existe. O problema é que as pessoas não vão até Deus. Eu não quero assumir um compromisso, não quero entrar na arca, não querem obedecerem a palavra do Senhor, mas Deus existe. E apenas 10% realmente atende esse chamado do Senhor. No livro de Jó, no capítulo 36, versículo 11, ele diz: aqueles que me ouvirem e me obedecerem, os seus dias terminarão felizes e os seus anos em delícias. Cada ano da minha vida, a partir do momento que eu abri o meu coração para o Senhor Jesus, tem sido anos de delícia. É lógico, com lutas e batalhas, algumas adversidades, alguns conflitos, mas cada ano nós temos provado do melhor desta terra. Cada ano Deus tem nos abençoado com o melhor dessa terra. Os nossos filhos, a nossa casa. Não há dinheiro que pague voltar do trabalho e ser recebido pela esposa, pelos filhos com tanto amor e carinho. Isso só o Senhor Jesus que faz. É pela fé na palavra de Deus que Noé foi avisado a respeito dos acontecimentos imprevisíveis. Agora, cheio de temor, de amor, de obediência, ele construiu a arca para ele e sua família. Foi pela fé. A gente vem até Jesus é pela fé. Nós não vimos Jesus. Ele mesmo fala: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurados, mais felizes ainda. Então foi pela fé que Noé fez aquela arca, é pela fé que ele acreditou na palavra do Senhor, e é pela fé que nós acreditamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e um dia vai voltar para buscar a igreja, a mim e a você. É pela fé. Noé não duvidou disso. Ele diz assim, Hebreus 11, 7, ele vai dizer que pela fé Noé obedeceu a palavra do Senhor, sem duvidar, construindo a arca, e foi salvação para ele e para a sua casa. E Deuteronômio 28, 1, ele vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e Deus está falando contigo nesta noite, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. É uma promessa, mas tem uma condição da gente obedecer a palavra. Terceiro lugar, sinônimo da arca. A arca era sinônimo de livramento. Grande livramento de Noé para a sua família, que decidiu entrar na arca e andar na contramão do mundo. Aceitar a Jesus, caminhar com Jesus, é andar na contramão. É fazer parte desses 10% e você tem 90% andando ao contrário. Por isso que é uma mudança radical. Ao mesmo tempo que você estava caminhando, você volta, você estava caminhando com uma multidão de 90% da população e de repente você começa a caminhar com 10%, contra todas as evidências que eles estão levantando. Mas isso é sinônimo de livramento, porque foi livramento para Noé e sua família de morte. Deus livrou. Se a gente olhar o Salmo 134, ele nos dá uma ideia assim de livramento. Eu vou ler só alguns versículos.
o versículo 4, ele diz: pedi ajuda ao Senhor, e Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus medos. O versículo 6, eu era pobre e sofredor. Gritei, o Senhor me ouviu e livrou das minhas aflições. Procure descobrir por você mesmo, versículo 8. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra nele segurança. Versículo 17, quando as pessoas justas e honestas clamam pelo Senhor, Ele ouve e livra de todas as aflições. É assim que Deus age na nossa vida. É assim que Deus quer fazer na sua casa e na sua família. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado, salva de espírito oprimido. Deus nunca, nunca nos livrará sem nenhum motivo. Pelo contrário, o motivo de Deus nos livrar sempre será para honrá-lo e glorificar o teu santo nome. É para isso que Deus vai nos livrar, é para isso que Deus vai providenciar a arca. Esse é o motivo da nossa vida, sempre glorificar e exaltar ao Senhor e estar lá no projeto inicial, original de Deus, que é manifestar a sua glória. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o propósito é da gente manifestar para os nossos filhos reflitam esta glória em todos os lugares. Agora, o capítulo 34 desse Salmo, o Salmo 34, o final, os últimos capítulos, ele termina de uma forma assim, aliás, os primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos, ele começa de uma forma muito gostosa e vale a pena a gente ler, refletir, que ele diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor sempre estará nos meus lábios, louvor sempre estará no meu, glorificar no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei ao Senhor comigo, todos a uma exaltemos o nome. Não tem esse cântico? Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, todos a uma. Me ajuda aí, gente, senão não vou conseguir não. Todos a uma exaltemos o nome, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo. Mas exaltemos. Glória a Deus, estou igualzinho os meninos do vídeo cantando já. Quarto lugar e último, a respeito do significado da arca. A arca era sinônimo de salvação. Para Noé e sua família, a arca simbolizava segurança antes da destruição, salvação em vista de um julgamento de Deus. Nos dias de hoje, a nossa arca é o Senhor Jesus. Nos dias de hoje, a voz de Deus continua ecoando que o dilúvio, não um dilúvio mais de água, mas o fim virá. Nos dias de hoje, essa voz continua. Foi através de Noé naquele tempo, foi através de Jonas, foi através de João Batista, e a pregação é muito simples. A mensagem é muito simples. Foi assim com Jonas, foi assim com Noé, o próprio João Batista na época do Novo Testamento. E a mensagem era a única coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só isso. É isso que nós temos que assimilar. Arrependei-vos. Volte para o Senhor, confesse os seus pecados, porque está próximo o retorno do Senhor. Eu fico olhando a humanidade do jeito que está, e todas as vezes que nós chegamos no nível que nós estamos, sempre houve uma intervenção de Deus. Foi na época de Noé, foi na época de Sodoma e Gomorra, e eu creio que está num tempo de uma grande intervenção de Deus no meio dessa humanidade, porque está muito pervertido, porque as coisas perderam a direção, o sentido. Então eu creio que está próximo. Por isso a mensagem é essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Assim como Noé e sua família se salvaram da morte entrando na arca em obediência, assim também a igreja do Senhor Jesus, nós, igreja, quando falo igreja, eu, você, esses 10% que creem que o Senhor Jesus é o Senhor, único Senhor e Salvador, a igreja será salva da morte eterna. E nós vamos subir aos céus com o nosso Senhor Jesus. A arca de Noé representa Cristo. Quem entra por esta porta, que é Cristo, encontra segurança, salvação, fora de um perigo e fora da destruição e da perdição eterna. Fechando, como que a gente faz para entrar nesta arca? O que nós precisamos então para entrar nesta arca? Qual é o caminho para entrar nessa arca? Está no início do versículo que
que nós lemos, Gênesis 6:18, o início do versículo, diz assim: contigo estabelecerei a minha aliança. Contigo estabelecerei a minha aliança. Entrar na arca é estabelecer uma aliança com Deus. Deus te chama nesta noite para uma aliança. E se a gente olhar a aliança, Deus, quando Ele faz a aliança, é uma aliança infalível. Ele cumpriu com Noé com a sua aliança. É uma aliança imutável. Ele cumpriu com Noé, ele não mudou. E é uma aliança invisível. Não tinha nada escrito, não tinha nada que comprovasse. E assim é a nossa aliança com o Senhor Jesus. Ela é imutável, infalível e é invisível. É pela fé que nós cremos. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, é agora o momento. Este é o momento de aliança. Cristo é o nosso mediador, mediador da nova aliança. Ele é o único caminho, Ele é o único meio de voltarmos para Deus e termos uma aliança com o Senhor. Isso faz toda a diferença, porque quando eu aceito Jesus, eu deixo de ser uma criatura e passo a ser feito filhos de Deus. É isso que a palavra diz. Isso muda a história da minha casa e da minha família. Isso muda completamente. Nós recebemos a Sara, eu já falei isso algumas vezes aqui. A Sara é uma menina lá da Indonésia, vai ficar com a gente 1 ano, em junho agora esse tempo encerra. Quer dizer, a Sara vai embora em junho. Mas o que aconteceu? Ela veio e ela tem todos os benefícios dos nossos filhos. Ela está lá em casa, ela tem todos os benefícios da Rebeca e do Lucas. Ela come o melhor que nós comemos, ela senta à nossa mesa, ela senta junto conosco, ela participa dos nossos momentos de assistir um filme, de tudo dentro de casa, ela está ali participando. Então, todos os benefícios da casa, ela tem à vontade. Não tem nenhuma restrição para ela. Mas há uma grande diferença, ela não é a nossa filha. É diferente da Rebeca, que é a minha filha. O amor que eu dou a Rebeca é muito diferente do amor que eu dou a Sara, uma menina que eu conheci pouco tempo e que vai ficar esse período de 1 ano lá em casa. Vai chegar ao final do período, ela vai embora. Possivelmente os nossos contatos agora serão em datas especiais, no aniversário, em outras datas especiais. Ela não tem o benefício de ser realmente a minha filha, como o Lucas e a Rebeca têm. Como eu invisto na vida da Rebeca e na vida do Lucas. Como eu os abençoo. Como eu os protejo, como eu os guardo. Ela está dentro de casa, ela, lógico, todas as regras da casa ela tem que seguir. E ela segue, ela obedece. Mas ela não tem o título de filho, de filha, apenas uma pessoa que está lá em casa. Você entende o que eu quero dizer? Tem muitas pessoas dentro da casa do pai, mas não tem um título de filho. Participa de tudo, usufrui de tudo, senta à mesa, até algumas intimidades, até alguns momentos bem peculiares da família, mas é passageiro. Essas pessoas, em algum momento, em algumas circunstâncias, eles vão sair da casa do pai, porque não são filhos. O pai não tem um compromisso com essas pessoas de uma proteção, de um amparo. Assim é o Filho de Deus. Por isso que você precisa fazer uma aliança com Deus nessa noite, para que você saia da condição de criatura e passe a ser feito filhos de Deus. A Bíblia diz em livro de João, todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. E isso vai mudar a história da sua casa. Olha as pessoas que fizeram isso. Aquele carcereiro, o que eu preciso para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Zaqueu, desce depressa da árvore, que hoje convém estar na sua casa. Quando Jesus entrou naquela casa, o que aconteceu? Mudou completamente. Jairo foi até Jesus. Jesus, vamos lá em casa hoje. Eu preciso da tua presença lá. Jesus foi à casa de Jairo, o que aconteceu? A filha foi curada, sua família nunca mais foi à mesa. Deus quer começar na sua casa um grande milagre.
Deus quer começar na sua vida e através de você. Vamos ficar de pé, quero orar com você. Hoje é um culto de família. E nada melhor para a sua casa, para a sua família. Não há investimento melhor, maior na sua casa e na sua família do que uma aliança com Deus. Não há nada que possa trazer tanto benefício do que você abrir o seu coração e falar: Senhor Jesus, a partir de hoje eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. É assim, bem claro, objetivo, desta forma. Eu creio que nessa noite você entendeu o significado da arca, o significado do que é aceitar Jesus. A misericórdia e graça, a obediência, é o que Deus quer operar na sua vida e na sua casa e na sua família. Então a minha pergunta direta, objetiva, e eu espero de você também uma resposta bem direta, porque é como a Bíblia diz: escolhei hoje entre bênção e maldição. Você quer fazer uma aliança com Deus nesta noite? Você quer fazer uma aliança com Deus? Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Levante a sua mão onde que você está, eu quero orar com você. Amém, eu já vi a sua mão. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Quem é a próxima pessoa? Deus quer começar uma grande obra na sua casa, na sua família, através da sua vida. Senhor, nesta noite eu quero fazer uma aliança contigo. Levante a sua mão bem alto, eu não estou vendo, porque eu quero orar com você. Glória a Deus, amém, já vi. Saia do seu lugar agora, vem aqui à frente. Eu sei que tem mais gente, eu sei que tem mais, e você precisa, a sua casa e a sua família precisa. Então não é hora de resistir a esse chamado, o que Deus está falando. A pergunta de Deus para Noé é a mesma para você. Você quer construir uma arca? Você quer ver a sua família mudando? Então, este é o momento. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar com você. Amém. O Lucas está aqui, um adolescente de 15 anos, que entendeu perfeitamente o que é uma aliança com Deus, o que é abrir o coração e falar: Senhor Jesus, eu quero ser um diferencial na minha casa. Eu quero ser um instrumento do Senhor para abençoar o meu lar e a minha família. Ainda há tempo para você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você, abençoar sua casa e sua família. Eu vou estar orando com o Lucas, mas quero dar oportunidade também à igreja. Hoje é um culto de família, então se você está juntos aí, se está um pouco distante, junta com a sua família. Eu quero orar com você aí. Junta próximo aí da sua família. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero ministrar sobre a sua casa também esta bênção. Se é alguém desviado da palavra, se é alguém que distanciou, esfriou na fé, aí você vai dar um passo de fé. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente junto com o Lucas, para me abençoar a sua vida. Você que está desviado, distante, você vê que isso está prejudicando a sua casa, a sua família. Você vê que a sua atitude não está proporcionando algo bom para a sua casa, sua família. Você vem aqui à frente, eu quero orar com você aqui na frente. Amém. Amém? Vamos orar? Repete comigo aqui, Lucas. Esta oração bem alto. Bem alto para o inferno ouvir que você hoje passa a ser feito filho de Deus. Bem alto para eles saberem que agora o seu nome está escrito no livro da vida. Bem alto para eles saberem que agora você não está ao relento, mas você está dentro da arca, com todos os benefícios e garantia de um grande livramento de morte e morte eterna que Deus está te dando.
Repete comigo a oração. Senhor Jesus, nesta noite eu estou abrindo o meu coração, porque eu compreendo e entendo que o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz foi pela minha vida. O sangue derramado ali pagou todo o preço do meu pecado. E hoje eu sou livre. Hoje eu tenho liberdade no Senhor de todas as garras do inimigo. Eu te aceito. Eu te convido a ser o meu Senhor, único e suficiente Salvador. Amém. Aleluia. Pai, assim como Lucas, meu Deus, eu quero abençoar toda a igreja, em especial a vida do Lucas, a sua casa e a sua família. Houve uma promessa do Senhor aqui nesta noite. Eu creio que essa promessa, ó Deus, tem tudo a ver com a vida do Lucas. Ó Deus, o projeto de vida, o plano de vida, o que vai ser daqui a 5, 10, 20 anos. Ó Deus, eu não sei, mas eu tenho plena convicção e certeza. Vai ser uma vida próspera, abençoada, gozando de todos os benefícios do céu sobre a vida dele, sua casa e sua família. Pai, eu quero abençoar cada família da igreja. As famílias já estão juntas, reunidas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, a arca era sinônimo de salvação. A presença do Senhor Jesus nesta casa é sinônimo de salvação. Meu Deus, que nenhum lar aqui nesta noite, ó Deus, possa voltar, ó Deus, sem essa certeza de que o Senhor está presente na sua casa, na sua vida. Por isso nós abençoamos cada lar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas, na área, ó Deus, do relacionamento, na área, Senhor Deus, de saúde, finanças, haja sempre a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma em tuas mãos, Pai, estas famílias, nós abençoamos as famílias da igreja, no teu santo nome, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Podem sentar, amados. Mais um Lucas, porque aqui é tanto Lucas. Só não tem muito Luiz, mas Lucas tem muito, né? A você que esteve nos assistindo, Deus te abençoe de uma forma muito especial. Louvamos a Deus por sua vida e desejamos que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua casa. E lembre-se, entrar na arca de Deus é segurança verdadeira. Estar com Ele é incomparavelmente melhor. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Bom, meus amados, alguns anúncios importantes, embora você tenha um boletim. Esperamos em Deus que um dia a gente nem precise mais estar trazendo boletim. Pega as informações.